Bom, também de novo, obrigado pelas questões. Eu senti aqui essa segunda rodada meio pessimismo, né? Olha, veja bem. É claro que a perspectiva da democracia, tal como ela está colocada, o Brasil não sou muito contra da democracia, a respeito dos problemas. Não temos, somos um país que tem tradição democrática, vamos deixar isso bem claro. Nós temos uma democracia muito mais representativa do que participativa. O nosso problema é como é que nós fazemos da nossa regime democrática de fato a participação. Não sei se é plebiscito, mas pode ser. Tem consulta, tem que ter consulta, tem que ter o avanço que ocorreu do ponto de vista dos meios de tecnologia de comunicação e informação permite hoje acompanhar tudo que quisermos. Veja, nós estamos vendo um momento claro que é o seguinte, não há nada que nos impeça de avançar. Algum constrangimento de natureza econômica, a UFMI dizendo que não pode gastar ali, estamos sob o regime militar, que não pode fazer isso, não tem nada que nos impeça. A não ser o medo e a paralisia sobre o qual nós estamos hoje submetidos. Com medo de usar, gente. Com medo de fazer diferente. Nós estamos repetindo velhas fórmulas. Então isso cansou. Mas quais serão as formas novas? Olha, veja, o processo democrático brasileiro, dá um dado muito consistente disso. Nós temos hoje 40 mil proprietários rurais que são responsáveis por 50% da área agricultural do país. 40 mil proprietários concentram 50% da área agricultural do país. Esses 40 mil proprietários elegem 110 deputados federais. Por outro lado, nós temos 14 milhões de trabalhadores da agricultura familiar que elegem 10 deputados federais. Agora, por que um consegue e não consegue? É o problema da democracia. A questão dos partidos, gente, os sindicatos são fundamentais, gente. Nós não temos essa visão pessimista, os sindicatos são fundamentais. Sem sindicato não há democracia. Eu conheço há 30 anos o movimento sindical brasileiro. Eu sei dos problemas gravíssimos que são as instituições mais democráticas que nós temos. Respeito a gente saber como é que são os sindicatos, tá certo? Vocês precisam saber o que é a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um quadro dramático, tá certo? Sobram partidos, mas faltam ideias. Sim, é muito fácil ficar aqui e dizer, não, meus partidos, eu estou descontente com o partido, por que eu não vou lá no partido? Se eu estou descontente com os políticos, por que eu não sou candidato? Não é o caminho. Oi? Não é o caminho. Qual é o caminho, meu cara? O caminho é reclamar, então. Reclamar fica em casa daquele lugar aí. As instituições são fundamentais. Se não tiver instituição, não tem regime, seja qual for o caso. Não sei o caos. Então, eu particularmente, e eu acho que é isso, enquanto acreditar no de fazer isso, as instituições são chatas. E não precisamos ter medo de fazer as coisas, mas a política é sujeira. Sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ousar. Mas parece que muitas vezes o medo ganha dimensão. A Dilma já fez as suas. Certamente está tomando decisão. Quem poder executivo é tomar decisão, gente. Quem está na frente do sindicato está tomando decisão toda hora. Decisões que aguardam um, prejudicam o outro. É decisão. Eu acho que o pior resultado que se pode ter de alguém que tem que tomar decisão é não tomar decisão. Seja ela certa ou errada, o cara tem que tomar decisão. Qualquer decisão que tome agrada um, prejudica o outro. É da natureza. Agora, eu não acredito que ela tenha tomado as decisões principais. Esse tema que foi levantado, a previdência complementar, ela foi muito mal, pouco discutida. Gente, mas é inexorável. O sistema previdenciário do setor público não é sustentável. São 4 milhões de brasileiros que são aposentados no Brasil e que geram um déficit maior do que 22 milhões de aposentados no privado. Não precisamos entender isso, gente.
essa é a realidade. Essa é a realidade, senhor. Podemos fazer uma discussão sobre isso, não tem problema. Tá certo? Tema da. Não, olha, só no Brasil que nós temos sistema previdenciário do setor público brasileiro. Muito bem. Tá certo? É só no Brasil. Isso é bom. Hã? Isso é bom. Eu prefiro, bom, não vou entrar nesse mérito, mas esse é um tema que você tem melhor tratar. Segundo lugar, no setor público brasileiro, as pessoas estão se aposentando, saindo com salário integral e não se aposentam, continuam trabalhando. E não se aposentam não é porque o salário é baixo. Tem uma outra discussão que precisa ser feita no Brasil, é o seguinte: o tema da Previdência precisa ser analisado com maior cuidado. A Previdência é uma invenção do final do século passado, surge lá com o sindicalismo de ofício, mas foi implementado por Bismarck na Alemanha em 1881, certo? Por quê? Porque naquele momento a classe operária vivia até 35, 37 anos de idade. Começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade, 20 anos depois estava óleo queimado. Como é que faz para a pessoa viver um pouquinho mais? Tira do trabalho e financia através do sistema previdenciário. Então, o sistema previdenciário foi construído, é uma grande conquista da classe trabalhadora, para permitir que a pessoa viva sem ir ao mercado de trabalho. O que nós estamos tendo hoje é o seguinte: as pessoas estão se aproximando de viver 100 anos de idade. A expectativa de vida para quem chega aos 60 anos no Brasil é de mais 22 anos. Nós vamos ver tudo 80, 90 anos ou mais. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o sistema previdenciário, nesse sentido, já não mais se justifica se a pessoa se aposentar e não continuar inativa. Nós temos hoje 1/3 dos aposentados que continuam trabalhando. A Previdência perdeu funcionalidade. Ou a Previdência é para sair do mercado de trabalho, para abrir espaço para outras pessoas ocuparem, ou então a Previdência perdeu sua funcionalidade. Ele é o segundo chefe, se você aposenta, continua com um salário e ainda trabalhando. Mas se aprovar o 555 lá, talvez isso possa acontecer, né? Veja, nós temos hoje alguma coisa como 9 milhões de aposentados trabalhando, e nós temos 5 milhões de empregados. Só podia ter pleno emprego. Ainda que é difícil imaginar que uma pessoa desempregada, semi-analfabeta, vai ocupar um cargo de alguém, mas são números que precisam pensar. Porque se nós não tivermos um projeto que seja do nosso interesse, eles vão arrumar um projeto que seja do interesse deles. Isso aí eu acho que deveria ser realmente assim, discutido em outro momento. Tem muitas ideias que nós precisamos debater. Até porque eu me lembro, esse Sérgio lá, eu me lembro dele falando que a questão da pirâmide, de inversão da pirâmide, que no Brasil ainda leva uns 30 anos, que nós estaríamos, digamos, no retângulo, e que essa inversão dá mais gente mais velha, a maior parte, e sendo sustentado por pouquíssimos mais novos, que levaria uns 30 anos aí, e que não se justifica. Isso foram as palavras. Mas a Previdência foi pensada para as pessoas que contribuem com 30, 35 anos de idade. E com o recurso que elas poupam, se você colocasse na poupança, o recurso que lhe dá não daria para contribuir mais do que 15 anos de inatividade. As pessoas estão vivendo mais de 15 anos. Então tem um problema de financiamento para tudo. Só um instante, pessoal, não há condições de fazer o debate agora. Acho que o professor já falou que é um assunto que merece um evento específico para tratar, não há condições de ser tratado agora, então vamos deixar esse debate para outra oportunidade para que ele possa concluir as questões. Eu acho que não tem responsabilidade na questão do socialismo, realmente é um pouco. A minha consideração de forma muito simplificada é que eu entendo que o socialismo é uma superação do capitalismo. E as condições que nós estamos hoje do capitalismo é cada vez mais um quadro de menos escassez e abundância. E a abundância abre a perspectiva para o socialismo. É muito difícil fazer socialismo num país com grande escassez. Porque isso, desde o Marx, imaginou que o socialismo seria feito nos países ricos. O Lenin tem declaração escrita isso aí. Como é que vai fazer o socialismo na Rússia, que é um país subdesenvolvido? O socialismo do desenvolvimento é a melhor repartição da pobreza, isso dá para fazer, já Cuba. O socialismo pressupõe riqueza, pressupõe abundância. E o capitalismo, hoje, o capitalismo está tendo mais abundância. Por isso é o problema da lucratividade. Porque a lucratividade pressupõe escassez.
calibres são muito maiores do que aquelas experiências do século XIX e do século XX. Vamos falar bem claro o que eu quero dizer. Alguém imaginaria que nós estaríamos vendo hoje no Brasil uma sociedade que tem mais pessoas acima do peso discutido? A sociedade é a mudança. O problema das pessoas agora é comer menos. Como é que eu não vou? Isso é inimaginável, de maneira geral. Então, é outro patamar econômico, há condições superiores, onde se construir outro tipo de sociedade. Obrigado, professor. Marcelo, as respostas e considerações finais. Não, eu quero, na verdade, é óbvio que a maioria dos temas aqui exige debate. O próprio Walter falou, né, só a fala do Márcio Costa, só para a gente, os itens que foram colocados no debate, aí seria pelo menos uma semana, né, de discussão. E eu acho que isso o que eu queria deixar como mensagem final também. Não vou responder as perguntas, só fazer uma brincadeira com a Lourdes, dizer que de vara eu não entendo nada. De vara, não li essa teoria do Lênin, né? E confesso que vou evitar. Mas eu acho que eu quero, assim, não vou parabenizar a coordenação do evento, porque eu participei um pouco da coordenação, seria um autoelogio, né? Então eu vou parabenizar a DS Campinas pela oportunidade e agradecer o Márcio, né, por estar aí à disposição desse debate. Eu acho que a questão da Previdência é um debate que a gente vai precisar fazer, sim, né, sem ficar com urgência, né, e tentar ampliar essa discussão. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer, tem que propor, sim, alternativas. É uma questão que está posta novamente, tá? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o perigo da relativização da política. A política é aquilo feito pelos políticos e sempre, né, a gente sabe onde isso levou, e existe sempre uma tentativa da mídia, principalmente, da grande mídia que representa um grupo concentrado de poder, de relativizar a política. Então nós não podemos abandonar o fazer política com todas as dificuldades que existem. Eu tenho e aí para encerrar mesmo, o Darwin colocou aí o pessimismo. Eu naturalmente tendo a ser pessimista também. Para mim, a grande questão que vai ser enfrentada pelos próximos governos, e eu acho que a Dilma é uma das pessoas que vai ter que enfrentar isso, na questão da pobreza e da desigualdade, e aí, depois nós vamos ter aí uma fala da UREAL sobre a questão da justiça fiscal, e isso está posta dentro desse contexto da pobreza e da desigualdade. Nós tivemos um plano real, né, teve um primeiro impacto sobre a redução de pobreza e desigualdade, os seus efeitos se esgotaram ali com 5, 6 anos, né? Se é que chegou a isso, tem estudos do IPEA até calculando esse tempo. Depois nós tivemos as políticas de distribuição de renda, as políticas, vamos chamar da era Lula e agora Dilma, né, que também tem tido um efeito grande na redução da pobreza, na redução das desigualdades, mas também está aí à beira do seu esgotamento. E vão ter que enfrentar essa questão da redução da pobreza e das desigualdades numa outra dimensão, numa dimensão fiscal muito mais ampla, onde a gente vai ter que colocar todas essas questões: a questão da previdência, a questão da tributação, a questão dos juros, certo? E qual a dimensão que vai ser dada isso? A questão, eu acho que esse vai ser a grande agenda de qualquer governo, né, de colocar isso. E já encerrando, porque a gente já passou muito da hora, o Marcelo vai só dar as considerações, vai só fazer aqui, dar um aviso aí de encaminhamento, questão de encaminhamento. Só os avisos paroquiais. Agora agradecemos o professor Márcio, Marcelo Litieri. Peço para que não se ausentem do recinto, porque não haverá intervalo em face dos componentes da próxima mesa. E acredito que o professor já estabeleceu o tema do nosso próximo encontro, não é verdade? Passou uma missão para essas DS que é de organizar. Será sediado em Vitória do Espírito Santo, já temos local, inclusive, e só falta agora contar com a presença do professor Márcio Costa também para fazer esse debate conosco sobre previdência do serviço público, RGPS e por aí vai. João Abreu, por favor.
a próxima mesa já vai ser na continuidade aqui, porque não haverá intervalo. O João Abreu que vai coordenar a próxima mesa. Muito obrigado a todos.